Bom dia. Estamos aqui mais uma vez para transmitir a videoconferência sobre administração do tempo. Essa videoconferência ela está sendo transmitida para os polos de Araraquara, Campinas, Pirajuí, Presidente Venceslau, o auditório sede da SAP e Taubaté. Essa videoconferência também está sendo transmitida pelo endereço www.escolasdegoverno.sp.gov.br. Repetindo, www.escolasdegoverno.sp.gov.br. Gostaria de informar a todos também que nós temos o blog da Escola de Administração, onde vocês podem obter todas as informações sobre o que está acontecendo na escola. E o endereço é escolapenitenciaria.blogspot.com. Repetindo, escolapenitenciaria.blogspot.com. Nessa videoconferência, ao decorrer dela, todas as dúvidas que surgirem e as perguntas deverão ser enviadas para o e-mail fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Repetindo o endereço que está aparecendo na tela para vocês, fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Também, no decorrer da videoconferência, nós teremos, ao final dela, 3 questões que deverão ser respondidas para a emissão de certificados. Essas questões elas deverão ser enviadas para o e-mail secad@gmail.com. Repetindo, secadrh@gmail.com. Esse endereço que está aparecendo no vídeo de vocês. Nós estamos aqui hoje com o nosso convidado que vai falar sobre o tema administração do tempo, Anderson Bontorin. Bom dia, Anderson. Bom dia, Lívia. Seja bem-vindo à nossa videoconferência. Obrigado. O Anderson, ele é sócio e diretor de soluções, né, Anderson, Isso. da empresa Academia Master Sapiens. Né? Ele atua no ramo há 12 anos, né, Anderson? Exatamente. Há 12 anos, como consultor e palestrante no Isso. ramo. E já tem 5 livros publicados, né? Exatamente, Lívia. Muito Isso interessante. mesmo. Anderson, seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Né? Fique à vontade para fazer suas considerações sobre a administração do tempo. Maravilha. Obrigado, Lívia. Enfim, bom dia a você que está aí conectado, assistindo. Espero que eu possa passar algumas informações, algumas dicas práticas relevantes para que você possa, então, administrar melhor o tempo. Quando a gente fala de administrar o tempo, obviamente estamos falando de como usar esse recurso tão escasso, né? As pessoas normalmente gostariam de ter mais tempo, conseguir fazer mais coisas. Na verdade, as dicas estão fundamentadas em como é que a gente pode efetivamente, se é possível, esticar o tempo, né? Essa é a ideia, então, da conversa de hoje. E se a gente está falando de esticar o tempo, se a gente está falando de melhorar o uso do tempo, se a gente está falando de fazer mais coisas, estamos falando de uma transformação, né? Uma transformação sua, uma transformação na situação, enfim, estamos falando de uma transformação. Agora, existem 3 critérios a serem satisfeitos para que haja efetivamente uma transformação autodeterminada na sua vida. E o primeiro desses critérios, sem desvios, é que você queira essa transformação. Se você não quiser a transformação, obviamente nada vai acontecer. Eu gosto de ilustrar isso com aquela frase do Henry Ford. Henry Ford, obviamente, não foi quem inventou o carro, apesar de algumas pessoas confundirem essa informação. Mas, enfim, o Henry Ford fundou a Ford Motors, uma empresa que existe até hoje, fez uma série de coisas e tinha frases célebres. Uma delas era, se você acha que pode ou acha que não pode, você está certo. Olha só, Henry Ford disse, se você acha que pode ou acha que não pode, você está certo. O que ele quis dizer com isso? Se você acha que pode, então existe aí não o fato, mas sim uma possibilidade. Ter poder é ter uma possibilidade. Mas se você acha que não pode, então obviamente sequer a possibilidade existe, porque de fato nada você quer, né? Então o primeiro critério para que haja essa transformação determinada é querer, obviamente. E claro, parabéns por estar aqui hoje, parabéns por estar conectado, por estar assistindo essa transmissão, porque algo você quer, né? Algo você veio buscar com isso.
Mas querer tão somente não basta, não adianta a gente sair desembestado tentando fazer alguma coisa só porque quer. Obviamente precisa satisfazer outro critério, porque uma vez que você querendo fazer alguma coisa, se mete a fazer algo e não sabe direito como fazer, obviamente você corre um risco muito grande de provocar fracassos. E quando a gente fracassa, a gente se frustra. Quando a gente se frustra, começamos a achar que não podemos, e quando achamos que não podemos, obviamente poderemos menos. E vamos fracassar mais, e frustrarmos mais. Enfim, está descrito aí o ciclo de ruína de uma pessoa. Precisamos sair desse ciclo. Então, o segundo critério para que haja uma transformação autodeterminada, além de querer, é saber como. Busque, então, informações sobre o que você quer fazer. Fale com quem já tem o que você quer ter, fale com quem já faz o que você quer fazer, participe de palestras, faça cursos, pagos ou gratuitos, baixa vídeo da internet, não importa, mas busque informação antes de se meter a fazer alguma coisa. Agora, o conhecimento só é válido se for aplicado. Saber alguma coisa sem fazer nada a respeito também não adianta nada, né? Enfim, então, o terceiro critério para que haja uma transformação autodeterminada na sua vida é que você, obviamente, faça, experimente, experiencie, coloque em prática, haja. Se você nada fizer, obviamente nada vai acontecer. Então, não adianta acreditar, então não adianta sequer acreditar no que eu vou falar aqui hoje. Porque eu não espero que você acredite, eu nem quero que você acredite em mim. O que eu espero é que você experimente, que você experiencie, coloque isso em prática e veja como tudo isso funciona na sua vida, dentro da sua realidade. Quando você perceber como isso funciona na sua vida, esse conhecimento passa a ser seu. E o interessante é que ninguém mais tira ele de você. E você vai ter o poder da escolha. Muito bem, isso, o resultado desses três critérios alinhados, querer, saber como e fazer, é provocar na sua vida, né, a transformação implantada, autodeterminada. Muito bem. Agora, é muito interessante quando a gente fala de transformação, né, porque existe por aí muitas empresas similares, não é mesmo? Enfim, até mesmo com pessoas similares, alocadas em funções similares, né? Tendo até mesmo problemas similares, a gente junta as pessoas, elas relativamente estão reclamando das mesmas coisas, mais ou menos, enfim, e acabam então até tendo ideias similares e por isso acabam até desenvolvendo, produzindo, enfim, trabalhando, atuando de forma relativamente similar. Isso até é interessante em certa medida, porque respondendo a essa similitude, respondendo a essas expectativas relativamente similares, né, que existe aí no mercado, a gente consegue até uma certa estabilidade, consegue se manter. Eu não estou falando só de estabilidade de emprego, estou falando de se manter, manter um relacionamento, enfim, alguma estabilidade. Ou seja, conseguimos nos manter ali. Estabilidade é isso, é nos manter ali. Mas eu lhe pergunto, afinal de contas, para que se manter ali? Para que estabilidade se efetivamente podemos ser mais, podemos ter mais, podemos fazer mais? O problema é que às vezes eu digo isso e as pessoas me retrucam, claro, né? Falando assim, mas Anderson, como, né? Se temos tantos problemas para resolver? E isso impacta diretamente nas questões do uso do tempo, da administração do tempo e tudo mais. Então, antes de mais nada, vamos entender, afinal de contas, o que é um problema, né? As pessoas falam, eu tenho problema, isso é um problema, aquilo é um problema, enfim, parece que muita coisa virou problema, mas o que é, então, um problema? Vamos entender isso. Por definição técnica, dicionário mesmo, um problema é sempre ou uma dúvida, ou uma incerteza, ou uma dificuldade. O problema é dúvida, incerteza ou dificuldade. Mas olha só que interessante, o que seria uma dúvida, se não exatamente o querer, né, mal definido? Quando você não sabe exatamente o que quer, não tem essa decisão tomada, estamos em dúvida. Isso é um problema. E o que é a incerteza, né, se não um mal saber como? Você não sabe como, né, não tem a certeza, não está certo daquilo, é uma incerteza. Obviamente, isso acaba sendo um problema. Enfim, e a terceira definição do problema, uma dificuldade. O que é, então, uma dificuldade? Se não o fazer mal conduzido, quando a gente não consegue fazer aquilo, né? Enfim, então temos aí um problema, né? Muito bem. Se a gente for resumir, né, para facilitar, nós podemos conceituar que um problema é sempre a contraposição de duas forças de mesma grandeza. Contraposição de duas forças de mesma grandeza, né? Mesmo tamanho, mesma proporção.
Desculpa. Ou seja, tá? Podemos resumir com a força de eu quero versus, por exemplo, eu não posso. Né? Como, por exemplo, para situacionar aqui, para ilustrar, né? Como, por exemplo, quando uma mulher tem aquele batizado, casamento, uma festa, um jantar importante, sei lá, o que ela faz? Ela vai, obviamente, para o cabeleireiro, né? Vai lá para o salão, faz todo aquele trabalho, enfim, para ficar mais bem apresentável e tudo. Então, o que ela acaba fazendo? Acaba fazendo a escova, né? Enfim, e todas aquelas coisas, balaiagem, né? Como é? Californiana, enfim, você sabe bem, né? Essas coisas. Maravilha. E aí o que ela faz? Faz aquele penteado lindo, maravilhoso, né? E coloca aquele hairspray, aquele fixador e tudo mais. E quando ela sai do salão de beleza, o que acontece? Chove. Claro, Lady Murphy, né? Enfim, e aí o que acontece? Ela tem agora um problema, né? Duas forças. Ela quer chegar seca ao ambiente, né? Com o cabelo penteado, todo aquele, enfim, todo aquele trabalho que ela fez, mas a chuva não é um problema, mas o fato da chuva estar ali naquele momento impedindo ela de chegar seca, então a situação é um problema. Ela quer chegar seca, mas não pode. O que nós temos, então, se nos mantivermos nessa situação? Obviamente, nós temos um problema e certamente teremos estresse. Isso, obviamente, impacta no uso do tempo, porque quanto mais estressados que estamos, obviamente, menos conseguimos ter soluções. Então, ela precisa escolher qual das duas forças apoiar, ou se molhar ou chegar seca. Então, eventualmente, muitas mulheres me dizem isso, né? Ela acaba pegando, não tem um guarda-chuva para pegar, então ela acaba pegando, por exemplo, um saco plástico, né? Por mais estranho que isso possa parecer, ainda é uma solução. Ela põe aquele saco plástico na cabeça, tá certo que não tá tão bonita assim, mas quando ela chega na porta do local, ela tira aquele saco plástico, amassa aquilo, coloca no bolso do paletó do marido, do namorado, porque a gente tem que prestar para alguma coisa, e aí ela entra deslumbrante lá no casamento, no batizado, na festa e tudo mais. Bom, agora em contrapartida, o que nós homens fazemos? Vamos lá no barbeiro, né? Damos aquele tapa no cabelo, né? Ou na barba, enfim. E aí quando a gente vai sair do barbeiro, o que acontece? Chove. Mesma coisa. E o que a gente decide fazer? Dar uma corridinha. Não tem problema, não vamos na maioria das vezes enfiar um saco na cabeça. A gente opta pela outra força. Se molhar, não tem problema. O que eu quero dizer com esses dois exemplos? Se você tem um problema, duas forças contrapostas, você primeiro precisa localizar essas duas forças. Quais são? Tá? E depois de localizar dessas forças, você tem que decidir qual delas apoiar. Nesse exemplo que eu dei, chegar seco ou se molhar. Enfim, tá? Não tem muito mais o que fazer. Pode parecer simples e de fato é, não estou falando que seja fácil, né? Mas é uma coisa que você tem que localizar na tua vida. Tá? Agora, nesse sentido, então, como é que a gente resolve isso? Tá? Então, qual seria... no português claro, como é que funciona isso? No português claro, qual seria a solução? Bom, a solução é muito simples, tá aí, é resolver. E aí você pode me perguntar, sim, Anderson, mas vem a questão, como resolver, pelo amor de Deus, né? Então vamos lá, primeira coisa, antes de mais nada, você para o que você está fazendo e decide, quer ou não quer resolver isso. Tem muita coisa na sua vida, e eu não sei o que, mas ouso dizer que tem muita coisa na sua vida que você pode decidir não resolver. Né? Tem aquele velho ditado, né? O que não tem solução, solucionado está. Eu não sei, você vai ter que analisar, obviamente, quais são os critérios e as relevâncias dessas situações. Mas ainda assim, você tem que parar e decidir, quer ou não quer resolver. E você pode me retrucar falando, mas eu não sei como. Ok, mas não é essa a questão. A questão é, quer ou não quer resolver? Porque no momento que você decide realmente, internamente, querer resolver algo, porque você parou tudo e decidiu, ok, eu quero resolver, uma coisa interessantíssima acontece, né? Amplia-se a sua percepção sobre a situação. E você consegue perceber melhor o que está acontecendo. Por exemplo, muitas vezes vai acontecer de você perceber que você já sabe como resolver. Só não tinha percebido isso antes, porque você estava imerso num turbilhão de dúvidas e incertezas pairando a sua mente, impedindo que você percebesse isso, porque você estava confuso ou confusa. Agora, também você pode perceber que você não faz a menor ideia de como resolver. Muito bem, então, o que se faz agora é buscar o saber como.
Ou seja, busca quem é que pode te ajudar a resolver isso. A pessoa pode te instruir a resolver isso, e agora você então vai saber como, né? Isso é captar informação. A pessoa pode te ajudar, e vocês dois juntos vão resolver aquela situação, isso se chama colaboração. Ou a pessoa pode assumir essa situação para que ela resolva. Isso se chama delegar. Ou mesmo contratar. Quando eu não sei pintar uma parede e contrato um pintor, eu deleguei isso para ele, eu contratei. Muito bem. Agora, então, você sabe como resolver. Ainda não resolveu, mas sabe como. Quando você sabe como, então, obviamente, amplia-se agora o entendimento da situação. Agora sim, tendo entendido a situação, depois de ter decidido querer resolver, é que você vai se meter a fazer alguma coisa. Então, agora você vai agir, agora você vai fazer. E quando você algo fizer nesta sequência, então, obviamente, vai se ampliar em você a compreensão da situação. E isso é ter poder. A compreensão da situação. Isso acaba sendo ter poder e isso te gera satisfação. Independente de qual seja o tamanho da situação ou a relevância dessa situação. Isto é ter controle. Ter controle não é engolir sapo, ter controle não é parar de fazer as coisas, ter controle é resolver. Então aí fica a dica de como você pode então resolver as situações, tá? Um ou outro problema que impacta diretamente no seu uso do tempo, né? Muito bem, mas aí vem aquela situação, não temos tempo para fazer tudo o que realmente importa. Muitas pessoas me dizem, Anderson, não temos tempo para fazer tudo o que realmente importa. E eu lhe pergunto, afinal de contas, será? Será que efetivamente não temos tempo para fazer tudo o que realmente importa? Vamos entender esse conceito, porque veja, a realidade, sim, é dura. Entenda isso, a realidade é dura, só os fortes sobrevivem. Eu não estou dizendo os brutos, não estou dizendo os agressivos, não estou dizendo os arrogantes, estou dizendo os fortes, os firmes, os focados, aqueles que sabem o que quer e vão atrás, naquela sequência lógica vão atrás de realizar os seus objetivos, suas metas, suas conquistas e tudo mais. A realidade é dura, não existe mais espaço nem tempo para pieguices, para nhenhenhens, né? Aquela pessoa que fica, mas o que aconteceu? Me chamou de bobo. Não tem mais espaço para isso, né? E a gente sabe disso porque a vida não é muito complacente conosco, a vida não é muito razoável conosco. Você sabe disso porque, acertando ou errando, a vida passa pela gente feito um rolo compressor. Veja só, ninguém entre nós, né, muito provavelmente, dependendo de quem está assistindo aí, enfim, mas vamos colocar aí um conceito, somos todos adultos, vamos supor isso. Então, sendo nós todos adultos, ninguém entre nós vai ter outra chance de ter 15 anos nessa vida. Se você fez tudo que era para fazer aos seus 15 anos de idade, show de bola, maravilha. Mas se você não fez, já era, acabou, passou, se perdeu. Eu não estou falando isso para você ficar agora, meu Deus, meus 15 anos de idade, né? Não, eu estou falando isso para você pegar as rédeas da situação, pegar as rédeas da sua vida e fazer sua vida acontecer. Porque o seu sucesso, suas realizações dependem de você. O seu sucesso é sua responsabilidade. Ou você está com as rédeas da sua vida nas suas mãos, ou pode ter certeza que alguém está com as rédeas da sua vida nas mãos desse alguém. Mas para que você conduza esse alguém ao sucesso. Sim, nós podemos trabalhar colaborativamente, nós podemos ajudar, nós podemos, enfim, trabalhar socialmente, sem sombra de dúvidas, mas ainda assim o seu sucesso, a sua realização depende de você. Então a questão que fica aqui, afinal de contas, é como sobreviver, né? Como sobreviver nesse mundo conturbado, rico de interrupções, de desafios e até mesmo de problemas, já vimos algumas dicas, mas vamos entender então esse conceito, como sobreviver. Falemos então da sobrevivência no que diz respeito ao tempo, né? Ou seja, de alcançar os objetivos. Afinal de contas, mais uma vez, como usar esse recurso tão escasso, né? O tempo, né? E aí vem aquelas reclamações mais comuns, né? E as suas consequências. Reclamações comuns no que diz respeito ao uso do tempo. Olha só que interessante. A pessoa vira para mim e fala assim, mas Anderson, eu não tenho tempo. Né? Anderson, eu não tenho tempo. Você já deve ter ouvido essa reclamação, certamente. Eu não tenho tempo. Maravilha. E quando uma pessoa me diz, Anderson, eu não tenho tempo, eu já questiono. Enfim, para fazer o quê? A gigantesca enormidade da maioria das pessoas me responde, como assim, é para fazer o quê? Se a pessoa não tem nitidamente o que deseja fazer,
como é que ela vai achar um tempo para conseguir fazer essas coisas? Então, afinal de contas, o que é que você quer fazer da sua vida? Aí a outra reclamação muito interessante, eu queria ter mais tempo. As pessoas normalmente me falam, eu queria ter mais tempo, mas eu queria ter mais tempo. E eu pergunto a mesma coisa, afinal de contas, para fazer o quê? E a pessoa, para fazer o que eu tenho que fazer? Ótimo, o quê? E aí fica mais uma vez vago, né? Para ficar, por exemplo, mais tempo com a minha família. Ótimo, fazendo o quê? Para curtir a família. Ótimo, fazendo o quê? Se você não definir o que é que você quer fazer, como é que você vai achar tempo para fazer essas coisas? Como é que você vai saber quanto tempo você precisa? Né? Enfim, e aí a pessoa vira para mim e fala assim, eu queria... Não, isso é um barato. A pessoa vira e fala, eu queria um dia não ter nada para fazer. Esse é o máximo. As pessoas viram e mexem e me perguntam, eu queria um dia não ter nada para fazer. E a pessoa pede com afinco, hein? Pede, reza para todos os santos, acende vela, sei lá, enfim, a pessoa pede. E eis que chega o dia, que não tem nada para fazer. A pessoa vira para um lado, vira para o outro. Que droga de dia, não tem nada para fazer. Enfim, o que eu quero dizer com isso? A pergunta é a mesma, que você quer um dia para não ter nada para fazer, ok, a pergunta é, e o que você faria nesse dia? Eu não faria nada, ficaria assistindo TV. Bom, assistir TV é fazer alguma coisa. Eu ficaria dormindo. Dormindo, pelo menos, também é fazer alguma coisa. O que você tem que definir é o que você quer fazer efetivamente. Porque no frigir dos ovos, o que eu estou querendo dizer com isso é que administrar o tempo é absolutamente impossível. Ninguém administra o tempo em si. Isso é impossível. O tempo passa, né? Enfim... Mesmo porque não se guarda tempo, né? Você não pode, você vira para o lado e fala assim, hoje eu tenho 5 minutos a mais, sabe o que eu vou fazer? Eu vou guardar esses 5 minutos, porque pode ser que amanhã ou a semana que vem eu não tenha esses 5 minutos, eu pego esses 5 minutos e uso, olha que bacana. Não dá, não se guarda tempo, não se dá tempo de presente. Coitado do meu amigo, ele está precisando de um pouquinho de tempo, eu vou dar um pouco do meu tempo para ele. Eu fico com 15 minutos a menos e ele fica com 15 minutos a mais, olha que bacana. Não dá para fazer isso, né? Bota num presente, bonito, não dá para fazer um negócio desse, não se investe tempo para ter mais tempo. Vamos supor, existisse um banco de investimento de tempo, olha que legal, você investe todo dia 2 minutos para daqui a um ano ele render, né? As pessoas poderiam pegar emprestado tempo, pagar juros, né? Pega 2 minutos, paga 2 minutos e 2 segundos, olha que absurdo. Não tem como fazer um negócio desse, né? Enfim, não se multiplica tempo. Eu posso pegar o teu tempo, mais o teu tempo, a gente junta, né? Você tem 10 minutos, eu tenho 2 minutos, olha que legal, junto a gente tem 20 minutos. Não dá para fazer um negócio desse. O que eu estou querendo dizer com todos esses conceitos absurdos? É que até mesmo não se economiza tempo, né? O que se faz efetivamente? Somente podemos viajar no tempo. Nós viajamos no tempo na mesma velocidade, 24 horas por dia. Essa velocidade que todo mundo viaja no tempo. Você tem a mesma quantidade de horas que uma celebridade tem ou que um mendigo tem. Todos nós viajamos no tempo na mesma velocidade, 24 horas por dia. A única coisa que podemos fazer efetivamente é usar este tempo. Então não se administra o tempo em si. O que se faz, obviamente, é gerenciar as suas atividades ao longo do tempo. Então, o conceito gestão de tempo, administração de tempo, significa gerenciar suas atividades ao longo do tempo. Não se muda o tempo e sim suas atividades, não se controla o tempo, mas sim suas atividades. Então, administrar o tempo ou gerir o tempo está muito mais ligado a usar uma bússola para você saber onde é que você vai chegar, fazendo uma analogia, do que ficar consultando o relógio. O tempo passa na mesma velocidade. O que importa é o que você vai fazer, o que você quer fazer e como você vai fazer isso. Muito bem. Vamos lá. Pequenas dicas, então. Pequenas, digo pequenas dicas porque são extremamente práticas, são extremamente úteis, que você vai usar agora, a partir do momento que você parar de assistir esse vídeo. Tão simples quanto o Clips, por exemplo, né? Por isso que eu pus esse Clips aí na tela. O Clips é uma invenção fantástica, simples de tudo, mas eu acho que enquanto existir papel nesse planeta, vai existir esse Clips, né? De tão fantástico que ele é. Então vamos lá, não são pequenas dicas, tá? São grandes dicas, em função da utilidade delas. Então vamos lá. Primeira coisa, precisamos definir claramente o que é importância e o que é urgência. O que é grau de importância, o que é grau de urgência. As pessoas confundem muito isso, eu vejo constantemente essa confusão, a pessoa vira pra gente e fala assim, faz isso porque é urgente. Você já deve ter passado por isso, olha que bacana. Faz isso porque é urgente. Aí você faz. Vai, prepara lá o relatório, bonito, maravilhoso, porque é urgente. E aí você entrega para a pessoa.
E do jeito que você coloca na mesa dessa pessoa, fica 1, 2, 3 horas, 1, 2, 3 dias, fica 1, 2 semanas. Gente, qual é a urgência desse negócio? Não era urgente, era importante. O problema é que as pessoas estão tão acostumadas com esse negócio de urgente que se a gente não falar que é urgente, a pessoa deixa para lá e não faz, né? Então é um grande mal-entendido sobre grau de importância e grau de urgência. Vamos entender isso. O que é grau de importância? O que é algo importante? Algo tem importância, é importante porque tem relação com a missão sua, do seu posto, do seu cargo, do seu departamento, do seu órgão ou do papel que você desempenha. O que é missão? É aquilo que responde ao propósito de existência daquilo. Qual é o propósito de existência do seu cargo? É a missão. Qual é o propósito de existência de um pai, por exemplo, você que seja pai? Então seria, por exemplo, poderíamos conceituar simplistamente como educar uma criança, homem ou mulher, não importa, de modo que ele consiga ser independente e sobreviva no padrão da sociedade que nós estejamos inseridos. Então o propósito e a missão de um pai numa sociedade ocidental é diferente da sociedade árabe, que é diferente da sociedade oriental, enfim, porque tem que criar aquele cidadão para ser independente, sobreviva naquela sociedade. Enfim, então tudo que este pai fizer que tenha relação com esta criação, então responde à missão, portanto é importante. E aí você pode derivar isso para o aspecto de mãe, de filho, da função que você desempenha no departamento que você trabalha, ou da sua vida de modo geral, do departamento em si, do órgão em si. Tudo aquilo que responde ao propósito de criação e de existência daquilo é a missão daquilo. E tudo que se for feito, tudo que você fizer, que responder a este propósito, a esta missão, então é importante, de alguma maneira. Outra coisa que também significa importante é que tem a ver com o objetivo, ou seja, que se você fizer aquilo, esta ação, essa atividade, lhe conduz ao seu objetivo. Portanto, se lhe conduzir ao seu objetivo, então é importante, porque faz você alcançar aquilo que você almejou alcançar e definiu alcançar. Né? Então, tudo que tem relação com o objetivo também é importante. Então, tudo aquilo que não tiver relação com algum objetivo que você traçou na sua vida, ou que traçaram para você e você aceitou. Tudo que não tiver relação com uma missão, que responde ao propósito de existência de um papel seu, então, se não tem relação com o objetivo nem relação com a missão, então não é importante. Simples assim. Tá? Bom, então vamos entender. Para responder a isso, obviamente, você tem que focar na eficácia. Ou seja, o que é eficácia? Resumindo, vamos sair daquele aspecto de dicionário de definições técnicas, vamos para o aspecto prático. Né? Traduzindo todas essas definições técnicas, eficácia, ser eficaz, é fazer o que precisa ser feito. Simples assim, fazer o que precisa ser feito. Algo tem que ser feito, se você faz aquilo, então aquilo é eficaz de certa medida, desde que chegue num objetivo que resolva aquela situação. Seu filho, vou pegar o exemplo do filho, porque é bem contundente isso. Seu filho é uma criança que você está cuidando, seja seu sobrinho, ou, enfim, ele se machuca, tá? Faz um corte, alguma coisa nesse sentido. Então, obviamente, você que não tem formação de enfermagem e tudo mais, você obviamente não sabe suturar, não sabe dar ponto, não sabe fazer um primeiro socorro adequado, mas alguma coisa a gente vai ter que fazer porque está sangrando e precisamos estancar esse sangue e levar essa criança para alguém que saiba tomar os procedimentos corretos. Nesse sentido, então, nós não vamos fazer a melhor coisa possível, nós não vamos fazer o melhor curativo possível, nem sabemos fazer isso. Mas ainda assim, vamos fechar, vamos botar um band-aid, se não tem band-aid, a gente põe um durex, enfim, uma fita adesiva, olha eu fazendo propaganda, vai botar uma fita adesiva, enfim, a gente ou fica segurando, enrola um pano, mas de alguma forma a gente sabe que estancar o sangue é importante. Né? Porque previne qualquer outra coisa. E levamos as crianças o mais rápido possível para um hospital, um pronto-socorro, enfim, algum local que possa dar uma assistência correta. Ou seja, fizemos o que precisa ser feito. Não da melhor forma possível, mas de uma forma que resolva. Isso é ser eficaz. Quando você já é eficaz, já está fazendo as coisas que precisam ser feitas, então, e estas coisas perduram na sua vida, faz parte da sua responsabilidade, então parte agora do princípio que você tem que melhorar.
E, portanto, então, você vai fazer da forma melhor, vai começar a fazer da forma melhor e isso é ter eficiência. Ou seja, a eficiência é fazer bem feito, né? Ou seja, ir melhorando cada vez mais, né? Não adianta você querer implantar eficiência, fazer bem feito uma coisa, se esta coisa não presta para nada, não é eficaz, não é o que precisa ser feito. Então fica aquela frase, o ótimo é inimigo do bom, talvez você já tenha ouvido falar disso. O ótimo é inimigo do bom. Por quê? Porque as pessoas ficam gastando tempo, esforços para chegar numa solução ótima, uma solução perfeita e que muitas vezes não presta para nada. Então perdeu tempo. Já tá bom, resolve uma situação, faz e depois vai melhorando, né? Claro, a invenção do carro, o carro não foi inventado da melhor forma possível, foi inventado de alguma forma. A caneta não foi inventada da melhor forma possível, mas foi inventada de alguma forma. Então, para de querer achar a melhor solução e ache uma solução. Depois, vá melhorando essa solução. Assim você ganha tempo, você já conquista alguns objetivos. Nesse sentido, se você tiver eficácia, faz o que precisa ser feito e começa a melhorar isso cada vez mais, sem parar, sempre melhorando, 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 então você tem a eficácia e a eficiência. A eficiência é sustentando essa eficácia ao longo do tempo que você tem a efetividade. Então você sobrevive ao longo do tempo. Seus relacionamentos, seu produto, sua ideia, seu conceito, seu departamento ou aquilo que você tem responsabilidade sobrevive ao longo do tempo. E isto é ganhar tempo, porque o que a gente quer é alcançar objetivos, ter realizações, não é mesmo? Agora, o que é urgência? Urgência tem a ver com prazo. Urgência, tá, tem relação com prazo. Somente isso. Então, vamos supor que você tenha disponível 30 minutos do seu tempo. Você não tenha outra coisa relevante a ser feita naquele momento. E naquele momento você tem 30 minutos disponíveis. Você pode inventar o que você quiser fazer, por exemplo. Vamos supor isso. Só para ilustrar. E você tem uma tarefa, surge uma tarefa, que te leva 10 minutos. Você tem 30 minutos disponíveis e aparece uma tarefa que te toma 10 minutos. Muito bem, então eu posso definir que você pode definir que esta tarefa não é urgente. Dizer que não é urgente não significa que não precisa ser feito, precisa ser feito. É uma tarefa que lhe conduz aos seus objetivos, que responde à sua missão, é eficaz porque faz o que precisa ser feito, tem que ser feito. É importante. Mas veja, você tem 30 minutos, a tarefa só toma 10, é só fazer. O fato de não ser urgente significa que é só fazer. Sem estresse, sem crise, sem desespero. É só fazer. Aliás, você pode se dar o luxo de fazer essa tarefa 3 vezes se quiser. Você tem 30 minutos disponíveis, a tarefa leva 10. Mas se você tiver 30 minutos disponíveis e tiver uma tarefa de 30 minutos, então essa tarefa já tem um prazo curto, demais. Você não tem tempo nem para espirrar, nem para tossir, né? Então ela é relativamente urgente. Mas se você tem 30 minutos e a tarefa te leva 40 minutos, então essa tarefa já virou desespero. A tarefa já é mais do que urgente, extremamente urgente, né? Nós não temos mais tempo de pensar muita coisa. Faz de qualquer jeito, desde que seja um jeito que resolva, né? Para se livrar logo do problema sucessivo à não execução dessa tarefa. Tá claro a ideia? Vamos lá. Então, justamente por isso, nós podemos aqui facilitar colocando o que a gente chama de matriz do tempo. Olha que bacana. A matriz do tempo, então, é essa interpolação aí, esse cruzamento de urgente, não urgente nas colunas, importante e não importante aí nas linhas. Então vamos ver lá, o quadrante tem 4 quadrantes, 4 quadrados aí, você está vendo. No canto superior esquerdo, tá? O primeiro quadrado lá no canto superior esquerdo, nós temos ali a tarefa importante, que lhe conduz aos seus objetivos, que responde à sua missão, e temos ali a tarefa urgente. Ao mesmo tempo, uma tarefa sendo importante, conduz ao objetivo, e urgente, o prazo é curto, o prazo está estourado, não dá tempo de pensar muita coisa. Então, nós estamos falando das crises, das emergências. Estamos falando, sim, daquela coisa quase desesperadora, se a gente não souber como realizar. Estamos falando de crises, emergências, e aqui vai algumas dicas, anota aí de alguma forma, tá?
Crise, emergência, como é que você resolve uma crise, como que resolve uma emergência? Não dá tempo de ficar pensando, né, conjecturando aí as melhores soluções, a coisa mais eficiente. Temos que focar na eficácia, fazer o que precisa ser feito. Então o que se faz aí? Força-tarefa, para tudo, resolve aquilo, né? Ou delega logo de uma vez. Pega alguém que sabe fazer isso, instrui essa pessoa, acompanha à distância e cobra essa pessoa de fazer isso, mas a coisa tem que ser feita. Não podemos ficar perdendo muito tempo planejando detalhes. E sim tem que fazer planejamento macro, rápido, resolve a crise e sai disso. Não adianta ficar andando de um lado para o outro, ai meu Deus, o que eu vou fazer, ai, a crise só aumenta. Importante, urgente, verifica quais são as tarefas dentro da sua vida, que é importante, que é urgente, que é crise, resolve logo de uma vez, tira isso da sua frente. Agora, vamos ver aí, ó, você está vendo a tela. Urgente, mesma coluna, hein? Coluna do urgente, embaixo do amarelinho, embaixo da crise. Urgente e não importante. Não importante, não lhe conduz aos seus objetivos, não responde à sua missão, não faz parte da sua responsabilidade. Né? Se não faz parte da sua responsabilidade, não lhe conduz à sua missão dentro do papel que você desempenha, seja o papel de filho, de pai, de mãe, de amigo, aquela função que você tem no trabalho onde você executa, enfim, não é importante, não lhe diz respeito. Como uma coisa não importante pode ser urgente? Obviamente, estamos falando então de enganos, interrupções. Estamos falando daqueles momentos em que outras pessoas chegam a você e lhe passam uma tarefa, uma informação que seja relevante e importante para aquela pessoa e para ela é urgente. Mas não é sua responsabilidade. Pedidos de ajuda, uma série de coisas. Pedidos de ajuda, reuniões que não fazem sentido você participar, né? Telefonemas enganosos, tá? Que não era para você. Então vamos dar algumas dicas, tá? Reunião. O que você faz? Sempre pede, se for participar de uma reunião, peça a pauta antes. Saiba o que é que vai acontecer na reunião para já se preparar. Até mesmo para negociar a sua participação. Pode ser que não seja necessário sua participação. Sabendo a pauta e depois sabendo as conclusões da reunião já era suficiente para você, por exemplo. Outra situação, pedidos de ajuda. Pedidos de ajuda a gente vai ver até. Tem uma tela aí, eu vou passar para uma dica específica de pedido de ajuda. Tá? Negocie então o uso do seu tempo corretamente e pare com esses enganos, interrupções. E outra coisa, hein? Não faça o trabalho do outro pelo outro. Não faça o trabalho do outro pelo outro. Quando você faz o trabalho dele, além de você herdar a responsabilidade do trabalho, você prejudica a outra pessoa. Você não se prejudica somente a si. Nossa, ficou ótima essa frase. Não se prejudica somente a si e a si mesmo. Pronto, para piorar mais ainda. O que eu estou querendo dizer é que você perde tempo, porque a tarefa não era sua. Mas o pior é que você impede a outra pessoa de aprender essa tarefa. Quando você faz o trabalho do outro, o outro não aprende. Por quê? Porque para que haja uma transformação, precisa querer saber como e fazer. Querer, ele queria resolver de alguma forma. Pediu ajuda para você porque você sabe como. Você fazendo sem ensinar o outro, ele não sabe como. E pior, você fazendo, ele não precisa fazer, então ele não faz. Então os dois outros critérios para que haja uma transformação não foram respondidos pela outra pessoa. Então, nesse sentido, ele não se transforma e toda vez que ele precisar dessa solução, ele vai contar com você. E você vai ter o seu tempo destruído e ele nunca vai saber fazer isso. Agora, olha só, não importante e não urgente. Não importante e não urgente é um desperdício total. Pelo amor de Deus, não é importante, não conduz a nenhum objetivo, não tem nada a ver com você, não é urgente, enfim, teria prazo para ser feito, não tem nada a ver com o prazo, mas por que fazer uma coisa que não é urgente nem é importante? É um desperdício, é o que eu chamo de auto-hostilidade. Você está destruindo o único recurso que você nunca mais na história da sua existência vai conseguir ter de volta, que é o tempo. Dinheiro você perde, você pode conseguir outro. Amigo você perde, você pode reconquistar. Né? Enfim, mas tempo, nunca mais na história da sua vida você consegue recuperar. Lembra que eu falei? Você nunca mais vai ter outra chance nessa vida de ter 15 anos de idade. Se você já passou pelos 15, claro. Né? Então, pelo amor de Deus, pelo amor ao seu sucesso, pelo amor ao seu tempo e suas realizações, não desperdice tempo. Isso é uma auto-hostilidade, você está destruindo a si mesmo. Tá? Identifica quais são as tarefas que não lhe conduzem aos seus objetivos e extirpe elas da sua vida. Retire elas da sua vida. Pare de fazer essas coisas. O único prejudicado é você.
Agora, se estamos falando de uma tarefa importante e estamos falando de uma tarefa ao mesmo tempo não urgente, é importante, não é urgente, então está dentro do prazo, é importante que conduza objetivos, estamos falando de planejamento e autoliderança, está escrito aí planejamento e autoliderança, estamos falando de você alcançando seus objetivos, você dominando o seu tempo, você dominando suas realizações. Eu sei que isso não, às vezes não é tão fácil. É relativamente simples, não vou negar, mas não é tão fácil, porque tem uma série de coisas que a gente tem que resolver. Uma delas é se planejar melhor. Então vamos passar para algumas dicas aí. Primeiro delas, procrastinação. Olha só que interessante. Né? Procrastinação é uma coisa interessante. O que é procrastinação? É empurrar com a barriga, deixar para fazer amanhã o que você poderia fazer hoje. Se você tem tempo e você não faz, é uma procrastinação, empurrão com a barriga. E uma procrastinação é sempre, a ação da procrastinação é sempre um completo desperdício. Você está jogando para depois uma coisa que você podia fazer hoje. Já faz, resolve logo, tira isso da tua frente. Né? Muito bem, então vamos lá. Por isso, tem aqui 9 questões para que você pense ou repense sua vida se você nunca planejou ela. Essas 9 questões são interessantíssimas. Tem aí nas colunas, você está lendo aí, parar, continuar e começar. Ou de cima para baixo, vai, melhor. Começar, continuar e parar. O que é isso? Se você consegue controlar alguma coisa, é porque você consegue iniciar essa atividade, você consegue manter essa atividade, provocando transformações, sobrevivência dela, manutenção dela, e você consegue parar essa atividade a qualquer momento. Então, é dito que se você consegue fazer essas 3 coisas, você controla essa atividade. Seja se comunicar, negociar, cozinhar, passear, qualquer coisa. Tá? Agora, vamos lá. Sociologicamente é dito, enfim, os sociólogos dizem que nós conseguimos distinguir pessoas na multidão pelo que ela é, o que ela tem e o que ela faz. É só uma questão de distinção. O que ela é, o que ela tem e o que ela faz. Se a gente pega esses 3 elementos, com esses outros 3 elementos iniciais, fazemos um cruzamento, dá 9, tem 9 aqui, 9 perguntas. Vamos lá, olha só, primeira lista do fazer. Tá aí, ó, de cima para baixo, vamos lá, fazer, começar. Afinal de contas, o que hoje em dia você não faz e quer começar a fazer? Você tem que ter essa resposta de bate-pronto, senão como é que você vai planejar a tua vida? Afinal de contas, o que você já faz e quer continuar fazendo? Você vai responder isso para você não abrir mão dessas coisas, porque é o que você quer continuar fazendo. As pessoas ficam desvestindo um santo para vestir outro, para de fazer aquilo que gosta de fazer para fazer outra coisa. Não, o que você tem que parar é aquilo que você não quer fazer. Que é a última pergunta aí, ó. O que você faz e não quer mais fazer? É aí que você tem que botar foco para passar para outra pessoa, parar de fazer isso, enfim, de alguma forma você bota foco para tirar isso da tua vida. No ter, mesma coisa, o que hoje você não tem e quer passar a ter, quer começar a ter, o que você já tem e quer continuar tendo, quer continuar a ter, o que você tem e não quer mais ter, né? Enfim. Tem muita gente que já sabe de bate-pronto essa última questão aí. O que você tem e não quer mais ter? Dívida, né? Enfim. Tá? Mas aí vai. O que você não tem e quer passar a ter? Dinheiro. Ok. Mas enfim. Você tem que saber isso. Além desses, também outros. E no ser, mesma coisa. O que você não é e quer começar a ser? O que você já é e quer continuar sendo, quer continuar a ser? E o que você não é... o que você é... e não quer mais ser, né? Quer parar de ser isso. Agora vamos dar uma dica a mais aqui nessa questão. Você viu as últimas questões ali, as terceiras do parar, elas estão em vermelho, tá? Para você saber que essas aí são aquelas que você tem que se livrar. Agora veja, não existe vácuo no comportamento. Tá? Eu vou fazer uma analogia. Lembra aquela história lá de, como é que é? Feira de ciências, né, que a gente fazia? É uma coisa interessante. Vamos fazer uma analogia aí. Vamos pegar a feira de ciências. Você pega uma garrafa de vidro, tá, que está vazia. Garrafa de vidro vazia, destampada. Quando você suga o ar dessa garrafa, cria dentro um vácuo. Muito bem, só que quando você solta essa garrafa, o ar entra de novo. Agora vem a questão, mas você não quer mais ar. Como é que você fica com uma garrafa de vidro em cima da mesa destampada sem ar? Aí é que está a questão. Simples. Coloca alguma outra coisa que não seja ar. Põe, sei lá, água, né? Põe óleo, agora a garrafa está cheia de óleo, mas não tem ar, né? Põe, sei lá, cerveja, agora não vai durar muito tempo isso, né? Ela vai encher de ar de novo. Ok. Piadas à parte, ridícula essa piada, mas enfim, piadas à parte, o que eu quero dizer com essa analogia? Lembra dessa analogia? Não existe vácuo no comportamento.
Se você é uma coisa que você identificou que você não quer mais ser, a próxima pergunta é, e o que você quer ser no lugar? Eu não quero mais ser nervosinho. Legal, porque nervosismo acaba criando confusão, estresse, né? Estafa mental, e aí eu não consigo chegar na solução. Então eu não quero mais ser nervosinho, porque assim eu consigo conseguir mais coisas não sendo nervosinho. Ok, a próxima questão é, o que você quer ser no lugar? Eu não sei o que você pode querer ser no lugar, isso é uma coisa que você que tem que decidir, né? Enfim, então você pode querer ser parcimônio, calmo, benevolente, sei lá o que você quer ser no lugar. Mas uma vez que você identificou o que você não quer mais ter, a pergunta é, o que você quer ter no lugar? Não quer mais ser, o que você quer ser no lugar? Não quer mais fazer, o que você quer fazer no lugar? Porque se você não identificar isso, comportamentalmente, temos uma forte tendência de voltar a nos comportar do jeito que nos comportávamos antes. Isso são dicas. Responde essas perguntas aí que são bem interessantes. Vamos lá. Os não cumprimentos. Isso é ótimo. A gente pede ajuda para alguém, essa pessoa não nos ajuda. Não é? Às vezes acontece, claro, nem sempre, mas às vezes acontece. Então, por favor, não pergunte por quê. Porque na maioria das vezes as pessoas vão responder com questões mais emocionais, ligadas à opinião, do que fatos. Para a gente resolver os não cumprimentos, ou seja, a pessoa não cumpriu o que era para cumprir, a gente precisa dos fatos. Então não adianta ficar perguntando, por que você não fez? Quantas vezes eu já te falei que isso é importante, toda aquela coisa? Não, não, não. Faz o seguinte, pergunte, o que te impede de fazer? Ou o que te impediu de fazer? É mais rápido, vai direto ao fato. E aí você resolve o fato impeditivo. Você resolve o fato impeditivo, é mais simples, mais rápido, né? Enfim, lembro uma vez que não tinha tinta na impressora. Um funcionário meu. Aí eu virei para ele e falei assim, você fez o relatório? Ele respondeu com a síndrome do saquequé. Você conhece essa síndrome? Fez o relatório? Não, saquequé, é que vem, né, as desculpitas. Beleza. E aí eu perguntei, mas o que te impede de fazer o relatório? Ele falou, não tem tinta na impressora. Eu falei, ah, tá. Quer dizer que até se tivesse tinta, até daria para fazer, não é mesmo? E ele, até daria. Eu falei, ótimo, tá aqui os cartuchos. Né? Porque eu sabia que tinha cartucho, ele não sabia. E agora não tem mais jeito dele falar, não dá para fazer. E aí tem várias coisas, né? O que te impede de fazer tal coisa? Te dá o fato, você resolve o fato. É mais rápido, ganha tempo, né? Experimenta, como eu disse, não acredite em mim, experimente isso. Vamos lá, outra dica, lidando com interrupções. A pessoa te interrompe, te pede ajuda, né? Enfim. E aí o que a gente normalmente responde? Vira para a pessoa e fala assim, agora não dá, depois eu falo com você. Mas isso dá uma sensação extremamente ruim para a pessoa. Porque o que a pessoa quer quando ela te interrompe é, primeiro de tudo, tua atenção. Depois ela quer a solução da situação dela, do problema dela, né? Então nós temos que dar um pouco de atenção. Mas você não pode parar o que você está fazendo porque era importante, você vai ajudar a pessoa depois. Então vamos lá, não diga agora não dá. Ou pior, agora não dá que eu estou fazendo uma coisa importante. Aí a pessoa pensa, eu sou o quê? Eu não sou importante para você, né? Enfim, então vamos lá, na parte prática, olha lá, tá na tua tela, agora não dá, volta depois? Não diga isso, nem coisa parecida com isso. O que você diz? Alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Eu quero lhe ouvir daqui 30 minutos. Anderson, posso falar com você? Claro que pode falar comigo assim que eu terminar isso aqui, preciso de 15 minutos. Claro que eu vou falar com você daqui 30 minutos. Eu quero resolver isso com você assim que eu mandar esse e-mail. Esposa vira para marido, né? Enfim, vai tirar o lixo. Marido fala, pô, mas tem que ser agora, eu tô vendo filme. Se for futebol, esposas, vocês que estão assistindo aí, mulheres, se for futebol, esqueça, seu marido não existe. Parece que futebol tem uma trava ali e a gente não percebe mais nada. Enfim, mas se for qualquer outra coisa, um filme e tudo mais, você vira pra ele e fala assim, vai tirar o lixo. O que ele responde? Pô, mas tem que ser agora, eu tô assistindo o filme e tudo. Maridão, responde da seguinte forma. Claro, benzinho, ou do jeito que você trata a sua esposa, enfim. Claro que eu vou tirar o lixo assim que der o intervalo. Olha que bacana. Quando dá o intervalo tem que tirar o lixo, hein? Se você não tirar o lixo no intervalo, aí não dá certo. Então, claro que eu vou tirar o lixo assim que der o intervalo. Pronto. A primeira vez ela não acredita não, mas na segunda, se você tirar o lixo, na segunda vez ela já vai acreditar. Aí tá ótimo, chega o intervalo, você tira o lixo, não precisa ser no tempo dela, pode ser no seu tempo, desde que supra a expectativa dela. A mesma coisa é no trabalho, a mesma coisa é com o filho. Claro que eu quero falar com você assim que, claro que eu vou falar com você daqui 30 minutos, ou coisa parecida. Tá? Um indivíduo tem a responsabilidade de controlar suas atividades. Tá? Não pode depender da memória.
E justamente por isso, a última dica aqui é como você vai usar a agenda de forma realmente produtiva. A agenda é uma coisa fenomenal, é um recurso fantástico. O problema é que não vem, a maioria das agendas não vem com manual de utilização. E as pessoas ficam usando a agenda como caderninho de anotação. Tem gente que fica botando um monte de papelzinho dentro da agenda. Aí a pessoa está na fila do banco, e eu já vi isso uma vez. A pessoa está com um monte de papelzinho dentro da agenda. Aí está na fila do banco, ela vai pegar um papel, aquela coisa cai, aquela agenda cai, espalha aquele monte de papel no chão, lá está ela de quatro, né, agachada, recolhendo papel, cena ridícula. Não faça isso. Se for para botar um monte de papelzinho, compra uma caixinha. É melhor, né? Não escorrega. Outra piadinha idiota, mas tudo bem. Vamos lá. Qual que é a dica? A agenda tem uma forma de ser utilizada, tá? Entre tantas, tem algumas dicas aqui que eu vou passar para você que tenha organização e ação. Não é para você ficar preso na agenda, não. A agenda não te controla, você é que controla ela, mas ela controla a sua atividade ao longo do tempo. Isso é muito interessante. Então, dicas práticas. Pode ser uma agenda simples, aquela que você ganha de brinde, por exemplo, tá? Então, vamos lá. Só que, para a sua agenda funcionar, tá, também tem alguns critérios. Primeiro, use somente uma agenda. Um único sistema, né, de organização pessoal. Não adianta você ter a tua agenda eletrônica, mais a tua agenda no celular, mais no computador, mais no papel, aí você se perde. Tem que ser um único. Elege um. Eu vou dar dica para quem usa agenda em papel. Para quem usa agenda eletrônica, você vai ter que derivar isso com os recursos da tua agenda eletrônica. Muitas agendas já trazem recursos que eu vou falar agora aqui para você. Tá? Segundo critério para a tua agenda funcionar, tem a agenda sempre com você. Tá? A agenda tem que estar sempre com você. Tá? Se não adianta, você vai querer, sei lá, identifica alguma atividade para você fazer, a agenda não está com você, e aí você não anota, e aí perde a oportunidade. Porque a tua agenda é para tudo, não é só para questão de trabalho, é para tudo. Você talvez tenha conhecido alguém que, por exemplo, teve que sair no sábado de manhã desesperado, né, para comprar um presente de aniversário, porque esqueceu que no sábado à tarde era aniversário de alguém, de um amigo, de um parente, sei lá. Tinha que estar na agenda, antes. Então, olha só como é que funciona. Ah, e outra coisa, hein? Elimina os papeizinhos soltos, pelo amor de Deus. Né? Aquele monte de papel grudado em volta do monitor, vem a tia da limpeza, é um caos, né? Enfim, acabou com a nossa agenda. Tá? Enfim, papelzinho solto não, anota tudo na agenda. Então, vamos ver como é que é isso. Uma dica é, cada tarefa no seu dia. Quando é que você vai comprar o presente para aquele aniversário do sábado? Você vai comprar na quarta? Então isso vai estar anotado na tua agenda, na folha de quarta-feira. E no sábado vai estar anotado presente. Então, na quarta-feira está anotado comprar presente, no sábado está anotado ir no aniversário levando presente. Tá? E assim para qualquer coisa. Quando é que você tem que entregar o relatório? Na sexta? Tá. Sexta está escrito, entregar relatório. Quando que você vai fazer o relatório? Na segunda? Segunda anterior? Tá bom, então segunda está anotado, fazer o relatório. Tá? Então vamos lá. Se você tem agenda em papel, tá aí uma reprodução simplória de uma agenda em papel, à esquerda os horários e aí ela tem as linhas. Como é que você configura? Presta atenção nessa tela. Como é que você configura a tua agenda? Você vai ter que ter um esforço uma única vez no ano, tá? Isso vai te tomar uma meia hora e nunca mais no ano você vai precisar configurar a tua agenda vai estar pronta para o ano inteiro. O que você faz? Você vai traçar duas linhas no meio de cada página, tá? Dividindo cada página em duas áreas. Olha as duas linhas aí. Uma área, que é a que tem os números, uma coluna só, é a área que você vai anotar os compromissos de hora marcada, tá? Enfim, dentista, reunião, cabeleireiro, essas coisas, compromisso de hora marcada. E percebe que sobraram duas colunas, uma fininha, bem no meio, e uma outra grossa. Aí você vai anotar as tarefas. Como que você vai anotar as tarefas? Nessa parte mais larga, você coloca as anotações, ou seja, a tarefa em si. Fazer relatório, entregar relatório, são coisas que não dependem de horário, tá? A gente vai aproveitar as linhas, mas não tem nada a ver com os horários que estão aí à esquerda, tá? É outra área. Então você vai anotar tudo que você tem que fazer aí, nesse dia. Hoje, por exemplo, vamos supor, hoje é segunda, você vai anotar alguma coisa que você vai fazer na sexta. Então você folheia a agenda até sexta e anota na sexta-feira aquilo que você vai fazer na sexta. Se para fazer esse negócio na sexta, você precisa ter feito alguma coisa na quarta, então você volta a agenda para quarta e anota na quarta alguma coisa que tem que fazer. E hoje você pode ficar tranquilo, porque não tem nada para ser feito hoje. Só quarta e sexta, neste exemplo que eu estou dando.
Não precisa mais lembrar. Só tem que lembrar de uma coisa, olhar a agenda, todo dia. Tá? E aí, na coluna do meio, aí você vai fazer o acompanhamento, criar símbolos para fazer acompanhamento. Tá? Então, vamos lá. Aqui, compromisso de hora marcada. Todo compromisso de hora marcada tem um fator relevante, muito relevante, que é o tempo de deslocamento. Que eu vejo que as pessoas raramente colocam isso em voga, colocam isso em pauta, né? Enfim, e acaba marcando uma reunião às 9, a reunião vai acabar às 10, marca outras 10. Mas esquece que de uma reunião para outra tem um tempo de deslocamento, né? Pra sair de um lugar e ir no outro. Só se for no mesmo endereço, aí tudo bem. Mas se tiver tempo de deslocamento, aí dançou. Então vamos supor essa reunião aí ao meio-dia, que ela termina a 1h. Mas eu levo 1h para chegar nessa reunião. Então eu tenho que reservar o horário guardando tempo de deslocamento, que é a partir das 11, e só posso marcar coisa a partir das 2h. Porque a reunião leva 1h, mas eu levo 1h para chegar nela e 1h para sair dela. Só isso com relação a compromisso de hora marcada. Agora vamos lá para os acompanhamentos daquela outra parte do lado, que são as tarefas. Você anotou a tarefa e no dia vai ter que fazer acompanhamento. Colocar símbolozinhos. Tem gente que gosta de riscar, enfim, eu vou sugerir para você alguns símbolos. Olha só, você cria símbolos, tá? Para cada tarefa. E você usa os símbolos para fazer esses acompanhamentos, para você não se perder na agenda, não saber o que foi feito, o que não foi feito, simples assim. Então vamos lá, a tarefa que está em execução, você põe um pontinho. Aquela tarefa que você começou, onde você põe um ponto? Naquela coluna fininha, no meio da agenda, na frente da tarefa que você começou a fazer. Tá? Por quê? Porque você pode ser interrompido. Você foi interrompido, interrompida, você vai lá, resolve a interrupção e quando você volta, o que eu estava fazendo mesmo? Não pode ter essa pergunta. É só olhar na agenda onde tem um ponto. Aonde tiver o ponto é o que você estava fazendo mesmo. Aí é só retomar essa atividade. Simples, você não precisa ficar se perguntando. Tá? Lógico que aí ela pode ser realizada ou cancelada. E aí vão ver outros símbolos. Olha que legal. E esse símbolo não tem nada a ver, não é para você colocar um U com trema aí, né? Esse sim vai aparecer na próxima tela qual é o símbolo correto, né? Enfim, né? Se até o Bill Gates teve erro quando ele mostrou o sistema, eu vou ficar tranquilo com relação a isso. Mas tudo bem. Quando a tarefa for finalizada, sugestão, põe aquele tiquezinho assim, sabe? Aquele tique assim. Era para aparecer isso, né? Enfim, tiquezinho. Tarefa realizada. Tem gente que gosta de riscar, eu não gosto não de riscar. Por quê? Porque depois eu tenho 30 tarefas, risquei 25, eu já não sei mais qual eu risquei, qual eu não risquei, dá uma ilusão de ótica. E depois fica suja, não sei se foi realizado ou cancelado, põe um tiquezinho. Cancelada, põe um X, por exemplo, tá? Põe um xizinho, né? Olha outro U com esse acento aí que não tem nada a ver, né? Enfim, ficou nada a ver isso aí, mas tudo bem. Então... Põe aí o cancelado, põe um X, melhor, tá? Esse tá certo, esse símbolo tá certo. Agora o próximo, ó. Delegar, delegou para alguém? Põe a letra do nome dessa pessoa para você saber para quem você delegou. Você delegou, por exemplo, para Renata, põe um R dentro de uma bolinha, que aí você sabe que aquela tarefa tá na mão da Renata, tá? E outra é adiada. Adiada põe uma setinha. Adiada, às vezes você tem que adiar, porque a culpa não foi sua, outra pessoa pediu para fazer em outra data, sei lá, né? Enfim, então você põe uma seta, né? Uma setinha, né? Que aí passou para outro dia. Olha só como é que fica a tua agenda toda completada aí com as tarefas, né? Agora os símbolos estão corretos, aí ó. Então ligar para o Antônio da JKW, por exemplo, tá lá ticado, já fiz. Imprimir proposta XS0923 foi adiada. Olha lá, ligar para Lúcio, cobrar da Lúcio o relatório XD12, cada nome de relatório maluco, essa foi cancelada, porque, sei lá, não precisa mais cobrar. Pegar os cartões na gráfica foi feito. Agora eu te pergunto, ó, presta atenção nessa lista de símbolos. O que é que a pessoa está fazendo agora? É só procurar o ponto. O pontinho, tá ali, ó. Colocar o artigo na web. O que ela está fazendo agora? Colocando o artigo na web. Agendar a visita na Way on Sys, ela já delegou para Renata, por exemplo, né? E aí vai. E depois que ela colocar o anúncio na web, o que ela vai fazer? A única coisa que ainda não tem um símbolo que não foi realizada na agenda dela. Nessa agenda, por exemplo, cortar o cabelo.
Né? Aí fez isso, vai cortar o cabelo. Porque a agenda é sua, você tem que colocar tudo que você tem que fazer, assim você não perde nada na tua vida de modo geral. Olha um exemplo no dia a dia. No dia a dia, vamos supor, segunda, terça, quarta e quinta, estou simulando aí na tela este lado das tarefas, ou seja, o lado direito da sua agenda. Na sexta, estou simulando os compromissos de hora marcada, o lado esquerdo da agenda. Então vamos supor que você tem uma reunião XYZ aí, olha que criativo, né, o nome da reunião. Reunião XYZ às 14 horas na sexta-feira. Aí hoje é segunda, então a gente tem que se programar. Olha lá, quinta-feira, o que você vai fazer? Arrumar o material para a reunião, um dia antes. Na quarta-feira vai compilar os dados, na terça-feira vai colher os dados, na segunda-feira, que é hoje, por exemplo, você vai fazer a lista dos dados necessários para essa reunião. Tá bom, então hoje é segunda, vamos supor, hoje é segunda, começou o seu dia. Tem mais um monte de coisas na tua agenda, mas começou o dia. Você abriu a tua agenda, o que está escrito? Lista para reunião. Aí você vai lá, faz a lista para reunião e põe um tiquezinho. Acabou. Vamos supor que você já tenha feito todo o resto da tua agenda, você fecha a tua agenda, vai dormir em paz. Não precisa ficar mais com aquela coisa de dormir, deitar a cabeça no travesseiro e acordar e falar, meu Deus, esqueci de tal coisa. Não, põe na agenda. Terça-feira, começou o dia, abre a sua agenda, vê lá o que tem para fazer. O que tem para fazer? Colher os dados. Que dados? Os dados que você listou na segunda. Mas sabe o que aconteceu? Na terça-feira não dá tempo. Aconteceu um monte de coisa, um monte de interrupção, não pega para capar na terça, não vai dar tempo de colher os dados. Bom, o que você faz? Delega para alguém. Vamos pedir para o João da Silva fazer isso. João da Silva colhe os dados para mim, dá a lista na mão dele e o que você faz? Põe o JS dentro de uma bolinha. Olha lá como é que ficou? João da Silva. E, obviamente, ó na quarta-feira, anota lá na quarta-feira que você tem que cobrar os dados do João da Silva. Claro, para você não esquecer. Muito bem, aí chega quarta-feira. Quarta-feira você vai abrir a tua agenda, sabe que tem que fazer aquilo, mas olha que interessante, João da Silva já lhe trouxe os dados prontos, você nem cobrou ele, então cancela. Põe um X, isso aí é um X, olha lá. Põe um X, nem precisa escolher os dados do João da Silva. Mas quarta-feira, coincidentemente, foi um dia também confuso. Um monte de coisa para fazer, não deu tempo. Não vai dar tempo de compilar esses dados. Vamos ter que adiar isso para sexta. Tá bom. Então o que você faz? Sexta não, para quinta. Você joga isso para quinta, compilar os dados. E na quarta-feira põe a setinha. Olha lá. Bom, acabou quarta-feira, começa a quinta. Então na quinta-feira o que você faz? Compila os dados. Feito. E depois arruma o material. Feito. Você está pronto para sexta-feira. Sexta-feira chega lá 1h da tarde, você está tranquilo ou tranquila, com todo o seu material pronto para ir para a reunião, numa boa. E os seus amigos, que ainda não sabem disso, estão correndo de um lado para o outro, tentando imprimir, a impressora engolindo o papel, tinta acabando, aquele pega para capar. Você não está tranquilo. Se você conseguir fazer isso, você fica tranquilo todos os dias. Vai ter interrupções? Vai, já falei como lidar com elas. Tá? Enfim, então organize melhor o seu dia, organize essa agenda. Temos vários depoimentos de pessoas que usam isso e dizem que o tempo foi esticado. Não, o tempo não foi esticado. É que a pessoa agora se organiza melhor. Agora ela consegue fazer todas as atividades ao longo do seu tempo. Tá? Então as pessoas costumam dizer que sobra tempo para curtir outras coisas, que também vai estar na agenda. Levar o filho para passear, ir no cinema, fazer aquela academia ou qualquer outra coisa que você também queira colocar na sua agenda. Várias dicas, é melhor você rever esse material, né? Enfim, né? Mas o que eu tinha preparado para trazer para vocês, para você ter então dicas para melhoria do seu dia a dia é isso. Né? Obviamente que tenho aqui um espaço para os seus questionamentos também e também coloco aqui dados de contato, de modo que você possa mandar informações, e-mails. Depois, quando você for utilizar isso lá no seu dia a dia, daqui uma semana, um mês, vai ter dúvidas, pode mandar para a gente também, pode procurar, né, os nossos artigos, envia os artigos lá para os amigos, tem lá a nossa página no Facebook, no Twitter, e se tem alguém para agradecer alguma coisa aqui, esse alguém sou eu, né, por você então ter me dado a oportunidade de eu compartilhar alguma coisa que está sendo útil para tantas pessoas e por você ter me dado a oportunidade de alguma maneira, né, me permitir eu te fazer o teu dia melhor. Espero realmente que você use
Espero realmente que o seu dia melhore com isso, né, para que você entre aí para o grupo das pessoas que conseguem, né, ter realmente aquele prazer da tarefa cumprida. Isso é uma delícia. Muito obrigado, é isso aí. Nós é que agradecemos a sua presença, Anderson. Obrigado, muito obrigada Lívia. pela participação. Maravilha. Ficará conosco aqui depois do intervalo, né, para responder as questões que estão chegando. Isso. Né? Vamos passar, você pode passar para o pessoal as questões para serem respondidas para o certificado, por favor? Claro, com certeza, né? Você que prestou atenção, você que participou aí, tem algumas questões, né, que a gente coloca para que você possa responder, né? A título de ter, então, obviamente, comprovado sua participação, ter o certificado, uma coisa bacana e tudo. Então, primeira questão, tá aí, ó. É possível gerenciar o tempo? Sim ou não? Você tem que marcar. Você que assistiu a palestra já viu, a gente falou bastante sobre isso. Segunda questão. Pode-se apenas gerenciar suas, completa aí a lacuna. Ao longo do quê? Pode-se apenas gerenciar suas ao longo do quê? Completa aí as duas lacunas. E terceira questão, obviamente, escreva o que você mais gostou nessa palestra, né, nesse nosso evento. Coloca aí suas informações para a gente saber a sua opinião, até para ver o que mais a gente pode trazer aí para você, né? Lembrando aí, Anderson, Sim, que para aquelas pessoas que não conseguirem acompanhar as questões, elas vão estar disponíveis no blog da escola, né, que o endereço é escolapenitenciaria@blogspot.com. Tá repetindo, escolapenitenciaria.blogspot.com. Anderson, lembrar o pessoal também que essas questões elas devem ser enviadas para o seguinte e-mail: secadrh@gmail.com. Repetindo, secadrh@gmail.com. Existem alguns requisitos aí para responderem essas questões, né? Elas deverão conter nome completo, número do RG, a unidade e o cargo do servidor, tá? Para que seja emitido o certificado. Não esqueçam de colocar no e-mail, além das respostas, nome completo, número do RG, a unidade e o cargo. Já as dúvidas que forem surgindo, nós entraremos aí no intervalo, né, Anderson? Mas se surgirem dúvidas ou questionamentos, eles deverão ser enviados para o seguinte e-mail: fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Repetindo, fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Então, nós entraremos agora no intervalo de 15 minutos e retornaremos com vocês daqui a pouco. Muito obrigada. Obrigado.